Bom, boa noite a todos. É com grande satisfação que eu faço a abertura desse webinar em nome da ABM. Meu nome é Vânia Lima Andrade, eu sou associada da ABM e sou a coordenadora da Comissão Técnica de Mineração como voluntária. A ABM, vocês todos conhecem, é uma instituição consolidada, tem 75 anos de existência e é totalmente dedicada ao desenvolvimento técnico, científico e inovação dos profissionais e das indústrias que representa. Todo ano, a ABM realiza um evento de grande porte, é um evento presencial em São Paulo, que é a ABM Week. Em função da pandemia, o evento de 2020 e 2021 teve que ser adiado e ele agora será realizado em 2022, nos dias 7 a 9 de junho, em São Paulo. Em função disso, a comissão técnica resolveu, para manter o contato com o seu público de participantes, nós resolvemos, então, realizar alguns webinars técnicos. Nós já fizemos um que foi considerado de ótimo nível, que foi Mine to Mill, e hoje nós vamos também fazer um outro para o qual tenho certeza que vai ser de grande aplicação para todos da nossa indústria. Para isso, nós convidamos os especialistas que nós consideramos o de melhor proficiência, de qualidade profissional no tema, que o tema é de aplicações de IoT na mineração. É um tema de grande relevância, é um tema muito atual, então nós escolhemos a dedo as pessoas que virão falar sobre isso com vocês. Para organizar esse evento e para organizar também o debate, eu queria convidar o colega, amigo, engenheiro Henrique Turrer, ele que é da Anglo, é coordenador de processos da Anglo e também compõe a nossa comissão técnica. Então, agora, Henrique, eu passo para você a palavra e nos veremos ao final. Até lá, então. Boa noite a todos. Bom, a Vânia já me apresentou, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos que estão participando desse evento. Hoje, eu como moderador, né, desse webinar de aplicações de IoT na mineração, que é um tema que está cada vez mais presente, né, em nossas vidas e também na mineração. Antes de iniciar a palestra, eu vou passar algumas instruções, algumas regras, né, para a gente se nortear melhor, tá? Ao longo, então, desse webinar, nós teremos 3 apresentações, cada apresentação terá 20 minutos, e depois, no fim da terceira, a gente vai ter 30 minutos para perguntas e respostas. No decorrer das apresentações, vocês podem ir enviando as suas perguntas no chat, tá? Aquelas perguntas que não forem respondidas por questão de tempo, elas vão ser registradas, né? O nome da pessoa e o e-mail da pessoa que enviou, né, também vai ser registrado, e depois, posteriormente, os apresentadores vão poder responder e essas respostas vão ser direcionadas para quem as fez. É importante também observar que no final, mas depois, né, vocês vão receber um e-mail da ABM com a pesquisa de satisfação, tá? É fundamental que todos respondam, porque ela serve, né, para a ABM aperfeiçoar os produtos e serviços dela. Bom, dando continuidade aí, ou iniciando propriamente, né, as apresentações, eu vou chamar o Constantino, né, Constantino Seixas Filho. Ele vai ser o primeiro apresentador. Ele é diretor da Accenture, ele é líder de DMO, Digital Manufacturing and Operations, na Accenture, responsável pela formatação das offerings de indústria X, produção e operações para a América Latina.
Ele atua como consultor em projetos estratégicos em diversos clientes de mineração e metais em todo o mundo. Ele é dedicado ao desenvolvimento de programas de transformação digital em diversos segmentos industriais, compreendendo química e recursos naturais, óleo e gás e produtos. O Constantino tem interesse pessoal nos tópicos IIoT, convergência IT e OT, centros integrados de operações, gerenciamento de ativos preditivo e aplicações de data analytics preditivo para a produção. Ele tem 35 anos de experiência no mercado de automação industrial e gerenciamento de produção e trabalho como um Trusted Advisor em transformação digital. Ele é engenheiro, formado pelo ITA em 78, mestre em ciência da computação pelo FMG em 85, tem 2 livros e vários artigos publicados em sua área de conhecimento. Então, por favor, Constantino, passo a palavra para você aí. Muito obrigado, Henrique. Bom, a minha palestra tem 2 partes. A primeira parte é uma parte conceitual, em que eu vou introduzir os conceitos de IoT. E depois disso nós vamos ter a palestra do Renato e finalmente eu vou ter uma segunda parte em que eu vou dar mais exemplos de IoT exclusivamente para a indústria de mineração. Na primeira parte eu vou dar também exemplos de outras indústrias, né, até para ilustrar melhor os conceitos e depois nós vamos ficar dedicados apenas a exemplos da área de mineração. Bom, primeiro vamos tentar definir, né, o conceito de IoT, a Internet das Coisas. Então, a Internet das Coisas, ela foi criada para que um dispositivo possa comunicar com outro dispositivo inteligente. Então, nós vamos precisar de 3 requisitos básicos para esses novos dispositivos. Ele tem que ter uma capacidade de comunicação, eles têm que ter uma inteligência interna, logicamente ele vai ter uma CPU, né, vai ter um processador ali dentro, e ele vai ter também sensores. Sensores vão estar ligados ao meio ambiente, ele vai estar medindo alguma coisa, pode ser uma temperatura, no caso de um termostato, ou ele pode ser apenas um acionador, um switch, que vai acender ou apagar as luzes do seu apartamento. Eu tenho dispositivos que são mais inteligentes, é o caso, por exemplo, de um smartphone, ou um assistente virtual como a Alexia, né? Se eu tenho uma Alexia, eu posso conversar com a Alexia, pedir para ela acender a luz do meu quarto, para ela fechar a cortina, ou coisas parecidas, se você tiver uma casa com uma certa automatização. Bom, o exemplo que eu estou dando aqui na abertura, né, é de um cubo, né? Todo mundo conhece esse Rubik Cube, né, o cubo mágico, e tradicionalmente ele é um brinquedo e que tem peças plásticas e eu posso rotacionar essas peças em torno de um eixo central. Muito bem, então recentemente foi criado agora o Smart Cube. Qual que é a diferença? Além de ter essa mesma capacidade, ele tem um processador aqui dentro. E esse processador pode se comunicar com o meu celular ou pode comunicar com o meu computador e com outros dispositivos. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, os sensores são capazes de determinar qual que é o sentido de rotação e quanto que eu estou rotacionando o cubo. Então, ele sabe que movimentos eu estou fazendo. E, a partir disso, eu consigo organizar, por exemplo, um campeonato. Eu posso jogar contra o meu aplicativo no celular ou eu posso organizar um campeonato em que eu estou aqui acionando o cubo, outra pessoa está fazendo a mesma coisa na Hungria, outra pessoa está fazendo a mesma coisa na Austrália. E depois nós vamos ver quem consegue resolver o cubo mais rapidamente. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo? Nós ganhamos várias funcionalidades pela simples razão de estarmos conectados. Então, é isso que nós vamos ver o tempo todo, a vantagem da conexão. E depois nós vamos ver qual que é a dificuldade de estabelecer essa infraestrutura de conectividade no ambiente de mineração. Vou passar um vídeo para vocês, eu acho que é um vídeo interessante. Smart beacons present relevant information to your device based on the context of where you are. Now in Android and iOS 7, your device scans for any nearby beacons in the background as you move around. And when you want info about something you're near, it's ready to swipe on your notification screen. So if you take out your phone as you pass a new restaurant, you can see their lunch specials or menu reviews. Since your phone knows that you just arrived at the table with the red beacon, the menu will be ready when you pick up your phone.
So if you're in a hurry, you can send your order straight to the kitchen. You can have beacons at home too. So if your context is the kitchen and you're near the fridge, your shopping list will be ready and waiting when you look at your phone. And then when you walk by the beacon in the dairy aisle, your phone can give you a reminder to make sure you don't forget to pick up milk. And because the range awareness for beacons is sensitive down to a few inches, it can tell what you're closest to or what product you pick up. So when you look at your phone, it'll already show product information or let you know if your size is in stock or let you see what other colors are available. And then you can order it right from your phone. And if you've been at the restaurant for a while, your phone will be ready if you want to order another drink or pay the check with the push of a button. Your phone is always with you. Smart beacons, give it some context. Para as pessoas. Bom, qual que é a diferença entre IoT e IIoT? Aqui eu estou falando da internet industrial. Então, os nossos objetos mudam, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um motor. E eu quero fazer um monitoramento desse motor. Quero saber se o motor, se ele está com funcionamento ok, né, ou se tem algum problema. Então, nós podemos ligar na carcaça do motor um pequeno dispositivo. Esse dispositivo tem, digamos, o maior de todos, assim, por volta de 4 por 5 centímetros. Você vai parafusar esse dispositivo na carcaça do motor e, a partir de agora, esse dispositivo está com seus sensores medindo os campos magnéticos que estão rotacionais aqui dentro do motor, estão medindo vibração em 3 eixos, estão medindo a temperatura da carcaça. E, por outro lado, nós vamos ter no servidor que está, nós vamos usar o termo aqui Edge, né? Esse servidor está comunicando com esses dispositivos de monitoramento e ali, então, eu estou calculando o torque, eu estou calculando o RPM do motor e estou fazendo um diagnóstico desse motor. Muito bem, então, nesse caso, nós estamos utilizando uma rede. Essa rede, em geral, é uma rede mesh e nós podemos também comunicar com o celular e o celular também vai dar informação sobre o estado de funcionamento do motor. Então, eu coloquei aqui exemplos de 4 fabricantes que estão atuando no mercado brasileiro nesse momento. Bom, então, a grande diferença aqui é que, no caso da IIoT, nós temos preocupações mais sérias que no caso da internet da nossa casa. Né? Por quê? Eu tenho que me preocupar, por exemplo, com o tempo de latência. Se eu estiver controlando o dispositivo no campo, né, utilizando a internet das coisas, eu tenho que pensar qual que é o tempo que vai levar daquele sinal do sensor para ele chegar na minha aplicação, e se eu tiver uma manete e estiver, então, fazendo uma realimentação com o campo, por exemplo, abrindo uma comporta, abrindo uma válvula, né, ou acionando um braço hidráulico, por exemplo, então, nesse caso, eu tenho que saber qual que é o tempo de resposta, né, desse sinal na rede. Muito bem, para quem está usando isso na mineração? Para uma série de coisas. Então, nós temos programas como Mina Conectada, nós temos o programa de mina autônomo, né? A mina autônoma é um assunto novo, mas estamos vendo que praticamente todas as mineradoras já têm alguma iniciativa nesse sentido. Estamos usando para monitorar os nossos dispositivos de campo e também os dispositivos de OT. Né? O que seria isso? A minha rede de comunicação, o meu CLP, o meu servidor de automação, eu também posso monitorar esse dispositivo. Eu posso fazer um centro de operações remoto, que vai me permitir operar uma planta mineral até 1.000 quilômetros de distância. Então, se a gente pegar o caso da BHP, na Austrália, ela está operando a 1.350 quilômetros de distância. Então, a planta está localizada no deserto e a sala de operações está localizada em Perth. Okay? Eu posso pensar em segurança das pessoas. E eu vou dar exemplos praticamente aqui de todos esses cases para que você sinta um pouquinho de que nós estamos falando. Bom, então agora, se eu pensar de uma maneira apenas da internet das coisas, né, não industrial, eu poderia utilizar um relógio digital, ele tem sensor que está capturando não só o meu heartbeat, né, a minha batida do coração, mas ele está também capturando o meu eletrocardiograma. E aqui eu posso estar rodando um diagnóstico automaticamente e estou transmitindo esse diagnóstico para o meu médico. Então, se ele, por exemplo, detectou uma arritmia, ele vai fazer um relatório e vai mandar automaticamente esse relatório para o meu médico.
Aqui um outro dispositivo que foi inaugurado há pouco tempo. Esse dispositivo chegou ao mercado há poucos meses, se chama AirTag, da Apple. O que ele faz? Ele foi desenvolvido para que você encontre a sua carteira, que você encontre o seu chaveiro, né? A gente está sempre perdendo esses dispositivos. Então, isso aqui seria uma funcionalidade possível, mas ele pode muito mais do que isso. Então, aqui uma pessoa fez o seguinte, ele pegou esse tag, colocou isso dentro de uma caixa e despachou pelo correio. E, a partir de então, ele pôde acompanhar todo o progresso dessa caixa, a partir da sua casa, passando pela central dos correios, depois sendo transportada por caminhão, até chegar ao seu destinatário final na Inglaterra. Agora, como que esse dispositivo, né, sofreu esse tracking no meio do caminho? Bom, isso é muito simples. Nós temos um grande ecossistema formado pelos os donos de iPhones. Então, nós temos milhões, bilhões, na verdade, de iPhones no mundo. Toda vez que aquela caixa que está sendo transportada passar perto de um iPhone, ela se comunica. E esse iPhone, então, se comunica com a central e, dessa forma, nós rastreamos a posição em tempo real daquele pacote. Mineração, será que seria possível fazer alguma coisa assim? Bom, é possível, né? Nós temos tags industriais, aqui estou dando um exemplo do tag industrial da Metsu, que se chama Smart Tag. Então, nesse caso, eu posso colocar esse tag dentro do blast hole. Depois da explosão, ele vai se misturar no minério e eu posso detectar esse tag chegando, né, no britador. Ele vai passar ileso pelo britador primário. Esse tag menorzinho consegue passar até pelo britador secundário e eu vou detectar, então, esse tag chegando, né, lá na moagem. Então, eu sei exatamente que minério está chegando naquele momento, né, e eu posso adaptar a minha usina para aquele tratamento daquele minério específico. Bom, aqui vamos ver uma outra aplicação para dar mais segurança à operação, né, do Rock Breaker. Então, suponha que você tem um quebra-mataco na entrada do britador e que nós tenhamos um operador local. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse operador agora trabalhando remoto. Ele vai utilizar joysticks para acionar, né, um braço mecânico e nós vamos ter a visualização do que está acontecendo no britador através de uma câmera. Então, aqui dá para você sentir o seguinte, se eu não tiver uma imagem, né, chegando até os meus olhos, com pouco delay, né, com pouco atraso em relação ao que está acontecendo no campo, eu não vou conseguir uma operação eficaz desse braço mecânico. Okay? Pode ser hidráulico, pode ser pneumático. Então, eu preciso ter essa realimentação e, portanto, eu preciso de ter um baixíssimo tempo de latência para esse tipo de aplicação. Bom, aqui uma outra utilização. Um dos sensores mais utilizados hoje em IoT é a câmera de vídeo, porque é muito barato, né? A gente consegue colocar uma câmera, aqui nesse caso estou usando a câmera do celular, nós estamos tirando, né, uma foto de um conjunto de pipes que estão na carroceria do caminhão e nós estamos fazendo a conferência, estamos contando quantos pipes estão nesse campo de visão. Então é fantástico, né, que a gente consegue uma funcionalidade muito interessante e a um baixo custo. Eu posso utilizar isso também para monitorar a chegada das pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu estou aqui medindo a temperatura da face da pessoa, estou verificando se a distância, né, social está sendo respeitada e posso ter outras funcionalidades também. Por exemplo, a pessoa chega, tem que preencher um formulário dizendo, né, como que ele está se sentindo. Bom, em relação à arquitetura, né, nós temos que pensar hoje que nós temos que produzir duas arquiteturas diferentes no nosso trabalho. A primeira arquitetura é a arquitetura de automação convencional. E a arquitetura da direita seria uma arquitetura também convencional para a manufatura. Então, na manufatura, nós teríamos outros objetos, eu tenho mais robô, eu vou ter uma fresadora, eu vou ter um torno, equipamentos diferentes. Bom, como é que seria essa arquitetura hoje de uma maneira moderna? Nós continuamos a ter arquitetura convencional do lado esquerdo, mas aparece um elemento interessante, que é a nuvem. Vários dos meus aplicativos que antes estavam on-prem, agora estão na nuvem. Por exemplo, o MES, coloquei aqui o Advanced Planning and Scheduling e coloquei também o RP rodando na nuvem.
E do lado direito, eu tenho uma arquitetura IoT. Então, os protocolos são diferentes. Enquanto eu estou usando, por exemplo, o OPC-UA para comunicar o SCADA com o CLP, no caso, aqui para transmitir meus dados para a nuvem, eu estou utilizando um protocolo chamado MQTT. Vamos explicar daqui a pouco por que esse protocolo foi escolhido. Agora, imagina, por exemplo, que você tem, né, a sua correia, um belt conveyor, eu coloquei vários sensores, né, que estão sentindo, por exemplo, ou a vibração, ou o ruído, ou a temperatura, né, de cada rolete, e eu posso, então, sincronizar isso tudo numa rede e transmitir para um servidor que vai me dar o diagnóstico, né, para que essa correia nunca pare por atrito, aquecimento, etc. Bom, outro tipo de aplicação muito interessante é eu ter uma câmera na ponta. Então, na flotação aqui, eu estou determinando o diâmetro das bolhas, a taxa de colapso de bolha, a velocidade radial e a velocidade tangencial das bolhas, e com isso eu consigo controlar melhor a minha flotação. Eu poderia colocar uma câmera na saída do disco de pelotização. Nesse caso, eu vou contar, né, quantas pelotas estão ali e também o diâmetro daquelas pelotas para melhor controle da pelotização. Bom, uma coisa que está acontecendo muito agora é a migração de certas funcionalidades do historiador para a nuvem. Então, eu posso ter algumas funcionalidades vão estar na planta e algumas funcionalidades que estão calculando KPIs, você ter dashboards, você ter data analytics, nós estamos fazendo isso na nuvem. Praticamente, se a gente for colocar, né, uma linha divisória, né, fazer um tratado de Tordesilhas aqui mostrando o que fica na nuvem e o que fica na planta, nós vamos ver que o historiador representa a fronteira. Então, essa linha vai passar pelo meio do Historian. Parte do Historian vai ficar na planta e uma parte vai estar na nuvem. Bom, protocolos. Sem dúvida, o OPC-UA é o protocolo vencedor para interligar as aplicações no nosso ambiente tradicional e também nós vamos ver nesse ambiente futuro, né, que, na verdade, agora eu vou chamar de ambiente presente, né, para as aplicações Edge. Por outro lado, né, nós estamos buscando agora padronizar o OPC-UA, né, para diversos segmentos e vamos agora trazer um OPC-UA para a mineração. Tá? Então, isso é uma novidade, nós vamos ter uma especificação específica para a mineração. Henrique, eu ainda tenho alguns minutos? Isso, nós vamos com você até 6h30. Ah, tá bom, muito obrigado. Então, aqui ele voltou, mas é porque a minha aplicação voltou aqui automaticamente por algum motivo. Eu quero compartilhar aqui. Bom. E o MQTT? Bom, o MQTT é um protocolo que não é exatamente novo. Ele está em cima da mesma suíte TCP/IP. Ele foi criado pela IBM e foi o protocolo escolhido para a internet das coisas. Por quê? Porque ele é um peso leve, né? Ele é um protocolo extremamente leve e nós podemos ligar dispositivos simples, como é o caso de um termostato, e dispositivos também que funcionam baseados em uma bateria. Existem outras redes, outros protocolos disponíveis, mas, sem dúvida, o MQTT é o vencedor e é o que nós vamos mais encontrar nas nossas aplicações. Como é que ele funciona? Sempre nós vamos ter um nodo central, que é o broker. Então, eu tenho um dispositivo, que é o meu servidor, que vai publicar informações nesse broker e vou ter vários subscribers que vão ler, né, vão assinar uma determinada informação e vão receber periodicamente essa informação a partir do broker. Aqui eu coloquei uma placa Arduino, quer dizer que nós vamos usar na internet das coisas Arduino na mineração? Não, a mensagem aqui não é essa. Eu coloquei o Arduino porque ele é ótimo para treinamento. A gente, quando vai fazer um treinamento de internet das coisas, a gente usa uma plaquinha como essa, como o Arduino. E em 2 horas você aprende a programar esse dispositivo, você tem 12 sensores diferentes que você vai utilizar nas brincadeiras, e nós temos, em geral, 3 protocolos que a gente pode utilizar. Podemos usar o MQTT, eu tenho também uma rede BLE, eu tenho uma rede, eu tenho Wi-Fi, então eu consigo comunicar essa placa com diversos dispositivos diferentes e utilizar diversos protocolos diferentes.
Então, ele é muito utilizado para isso, tá? Para a parte de ensino e para fazer protótipo também, ok? Muito bem. A outra coisa importante, né, é que as mensagens são muito curtas. Eu tenho um cabeçalho muito curto, é muito diferente daquela mensagem Ethernet. Nós temos um cabeçalho muito longo, que ocupa muito espaço e que come muito, né, da minha banda. Então, aqui a coisa é muito mais objetiva. Bom, o grande problema que nós temos, interoperabilidade. Então, vamos pensar que você tem, aqui eu estou dando um exemplo de um Fitbit, né, de uma lâmpada inteligente. Ô Constantino, você ainda tem... Ô Constantino, desculpa interromper, mas se você colocar no modo apresentação, acho que vai ficar melhor. Bom, eu não sabia que tinha saído. Eu não percebi que saiu aqui, desculpe. Agora, imagine um caminhão. Então, eu posso ter, por exemplo, um sistema da Komatsu, posso ter um sistema da Caterpillar. O que seria desejável? Então, o que eu gostaria? Que eu pudesse ler, né, a temperatura do pneu, a pressão do pneu de cada caminhão, utilizando o mesmo template de dados. É assim hoje? Ainda não é. Então, nossa esperança é que esse grupo que está estudando o OPC-UA consiga, né, convencer todas as empresas que fazem parte do ecossistema de mineração a colaborarem, né, e que a gente tenha um XML único, né, para todos os objetos da mineração. O grande problema que nós temos hoje, cybersecurity. Né? Como nós interligamos tudo, nós estamos interligados do sensor à nuvem, nós aumentamos a vulnerabilidade dos nossos sistemas. O cyberattack vai acontecer em mineração, pode acontecer, sem dúvida alguma. Tá? Vocês viram na semana passada, nós tivemos um grande ataque ao maior produtor de carnes do mundo. As plantas nos Estados Unidos, né, elas pararam. Depois eles só conseguiram operar em manual. E cortar carne manual significa, né, como um açougueiro, com uma faca na mão. Okay? Então, nós tivemos no mês passado um ataque a um pipeline nos Estados Unidos. Então, os cyberattacks estão acontecendo. E nós temos que nos resguardar disso. Então, nós temos aqui várias camadas que nós temos que proteger, né, desde o sensor até o nosso RP em cima. Okay? Então, isso é muito sério. Cada empresa de mineração tem que ter um time dedicado à proteção. Bom, o que vai acontecer de agora em diante? Eu vou direto no assunto. Nós vamos ter melhor conectividade. E a grande novidade é o 5G. O 5G está chegando. Então, para que ele chegou? É só para nós termos uma comunicação de celular mais rápida? Não. Ele vai ocupar agora diversos nichos diferentes. Então, vai ser a rede ideal para eu comunicar os meus caminhões fora de estrada na mina, para eu implementar a minha mineração autônoma, para eu comunicar, por exemplo, os meus sensores que estão medindo como cada motor está funcionando com uma central. Então, ele vai ser uma presença agora constante no nosso ambiente industrial. Qual que é a grande vantagem? Grande número de conexões. Eu posso ter, por exemplo, 1.000 pessoas, 60 mil pessoas no estádio e todas elas vão conseguir acessar o telefone, não só o telefone, vai baixar vídeo, né, e até assistir a partida a partir do meu celular, de um tablet, etc. E nós vamos ter baixo tempo de latência, o que é fundamental para o nosso escopo de automação. Ok? Muito bem, então ele tem várias aplicações e nós vamos ter várias bandas, cada banda dessa é apropriada para um determinado tipo de serviço. E outra coisa que nós vamos assistir é que nós temos novos players nesse ecossistema. Além de ter, por exemplo, os fornecedores de cloud que estão à direita, nós vamos ter as telcos fornecendo infraestrutura de comunicação, nós vamos ter novos investidores chegando e licenciando as bandas, né? E nós vamos ter os orquestradores, esse praticamente é o papel, né, da empresa onde eu trabalho, ajudando na orquestração de todo o serviço. Pois não? Eu pedi para você sumarizar aí, porque a gente já estendeu um pouquinho mais a sua apresentação, mas eu vou chegar então, agora estou no último slide. Tá, joia. Então, o exemplo final. Nós vamos ter, por exemplo, um drone que está fazendo uma inspeção de corrosão, num pipeline, por exemplo. Esse drone vai se comunicar com um dispositivo que vai se comunicar, vai cair dentro da rede. Aqui essa comunicação eu estou utilizando 5G. Né? Aí se eu não tenho 5G, então eu vou usar o 4G LTE
mas eu tenho que comprar uma rede privada para isso. E, finalmente, então, ele vai cair na rede e vai chegar até o meu servidor, que pode ser um servidor local na planta ou um servidor que está na nuvem. E eu consigo rodar meus diagnósticos e dizer se eu preciso ou não, né, mandar a manutenção, fazer uma inspeção naquele pipeline. Então, esse é o nosso futuro de agora em diante, é um futuro brilhante e a gente estamos todos muito satisfeitos com essa evolução. Muito obrigado. Bom, obrigado aí, Constantino. Aí só para efeito de ordem, para quem está assistindo, né, 60% planejamento, 40% improviso. Então a gente resolveu mudar um pouquinho aí, deixar um pouquinho o Constantino falando um pouquinho mais. Vamos passar para a segunda palestra, né? E aí eu vou chamar o Renato Guimarães Gonçalves, né, coordenador de automação e instrumentação na Samarco Mineração. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui especializações como engenheiro da qualidade pela American Society for Quality e profissional de gerenciamento de projetos pelo PMI. Tem grande experiência em automação industrial nas áreas de pelotização, estocagem em embarque de minério de ferro, tendo atuado no desenvolvimento e coordenação de projetos diversos, como implementação de sistemas de controle avançado em fornos de pelotização com aplicação de técnicas de inteligência artificial, planos diretores de automação e instrumentação, engenharia e comissionamento da terceira pelotização, data center para automação industrial, COI, Centro de Operações Integrada, entre outros. Atualmente é coordenador de automação e instrumentação da Samarco Mineração em Anchieta, Espírito Santo, liderando a equipe de engenharia na condução de projetos, gestão de serviços, ativos e riscos relacionados à disciplina de automação industrial. Então, por favor, Renato. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos. Vocês estão vendo a minha apresentação já? Sim, né? Primeiramente, é um prazer participar deste webinar, né? Poder compartilhar e aprender com essa comunidade tão respeitada que é a ABM. Agradeço também pelo convite e a organização deste webinar, a Vânia e a Tatiana. E meu agradecimento ao Constantino também, com quem é sempre um prazer trocar ideias e experiências, né? Sempre que ele mostra esses conceitos, realmente a gente abre uma janela de oportunidades, criatividade, é muito legal. Bom, pessoal, eu direcionei a minha apresentação aqui para falar de aplicações de tecnologias digitais de uma maneira mais ampla, né? Eu não vou apenas focar em IoT. Eu vou começar a falar um pouco dos desafios que as tecnologias digitais têm nos trazido nos dias atuais. Aí eu vou citar os pilares que eu acredito serem importantes para a gente ter um avanço tecnológico consistente, citar alguns pontos de atenção, falar alguns exemplos e comentários finais. Bom, começando então pelos desafios, desde que nós começamos a planejar esse webinar, acho que há alguns 40 dias mais ou menos, eu comecei a anotar alguns termos, né, e conceitos que estiveram presentes nos meus diálogos, leituras, enfim, e-mails, conversas de uma maneira geral, uma série de webinar também que eu sempre que eu posso eu participo. E preparei um grande painel, né, que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o resumo de uma série de termos e terminologias que esteve presente nos últimos 40 dias aí na minha rotina. À primeira vista, a gente olha assim, uma janela aberta para criatividade, para inovação, né? Constantino citou muito mais termos aí que estão aqui. A turma de tecnologia, né, de automação, enfim, a turma olha para um painel desse aqui, é uma janela aberta para desenvolvimento, projetos novos, etc. Por outro lado, né, isso representa um desafio enorme, né? Como é que eu vou... O que eu vou priorizar? Eu vou começar por onde, né? Enfim, a turma começa a ter essa sensação, né? Mas... e aí, o que eu faço? Eu fico imaginando uma turma que não é especialista em tecnologia, quando vê esse tanto de termo, né, gera uma série de dúvidas e até mesmo uma ansiedade, né? Por exemplo, quando eu falo em Big Data, né, está muito na moda agora, onde é que são gerados esses dados, né? Eu queria aumentar um pouco essa discussão aqui,
botar um pouquinho de pimenta nesse desafio e focar um pouquinho aqui na parte de baixo desse painel, que está muito ligado ao chão de fábrica, né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui de instrumentação, né, eu já começo a acender aqui uma série de dimensões, né, como se cada termo desse aqui fosse uma disciplina, né? Eu lembro na época da engenharia lá, tinha um livro enorme sobre instrumentação industrial. Cada tema desse aqui é uma tecnologia diferente, tem várias opções, várias soluções, vai depender de onde você vai aplicar, enfim. Tudo começa na qualidade das instalações físicas, na aderência às normas. Queria destacar muito isso aqui, e começa lá na fase de projeto, no desenho, né? Nos testes, no comissionamento. Então, é muito importante eu ter esse cuidado especial, onde eu vou gerar os dados esses que vão fazer parte da minha inteligência, vão gerar informação para a cadeia toda. Então, eu destacaria aqui a importância da gente ter muita atenção ao chão de fábrica. E quando a gente fala de mineração, a gente sabe que a infraestrutura ela está num ambiente um pouco agressivo, né? Então, esse carinho por essas instalações é muito importante aqui, tá, pessoal? Indo um pouco mais além aqui, sistemas de automação e dos ambientes críticos, que são os data centers, a gente começa a ver já um esforço muito grande aqui na área de gestão, né? Eu começo na gestão do ativo, já começo a inserir questões de gestão de serviço, gestão de risco, né? A própria gestão de mudanças aqui muito bem, deve ser muito bem considerada. E as interfaces começam a aumentar muito, né? Então, por exemplo, como é que está a qualidade do meu sistema elétrico, né? O meu sistema elétrico, ele vai alimentar os instrumentos, os meus PLCs, os meus sistemas de controle, os meus servidores dentro do data center, estações de engenharia, estações de operação, como é que está o aterramento, os no-breaks estão funcionando adequadamente, os geradores. Então, começa a ter interface com equipes distintas, né? Um tema importante, por exemplo, no data center, são os sistemas de refrigeração. Aqui eu estou olhando não só a temperatura, mas eu olho umidade também, geralmente a turma da mecânica. Então, tem planos de manutenção bem definidos, como é que está a interface de estudo e a gestão. Então, eu vou caminhando aqui no chão de fábrica, vamos dizer assim, e os meus critérios de gestão começam a ficar muito latentes aqui, né? E principalmente a gestão do conhecimento, né? Tanto esse painel aqui quanto o painel anterior, eu tenho uma série de requisitos de conhecimento, enfim. Que desafio enorme é esse, né? Que eu estou diante. Indo um pouco além agora, falando um pouco mais daquela pirâmide que o Constantino comentou bem, eu tenho a pirâmide tradicional aqui da informação na indústria de uma maneira geral, onde aqui na parte inferior, na base, eu tenho a instrumentação, gerando os dados de controle de processo, os dados para operação e os dados que vão ser transformados em informação para a gestão, que está mais no topo, né? Essa é a estrutura convencional. E o IoT, ele está chegando agora, mudando uma estrutura que ela seria, vamos dizer assim, um pouco hierárquica, né, da base até o topo, para uma estrutura meio matricial, se é que a gente pode chamar assim, né? O IoT chega aqui, ele vai para o chão de fábrica também, ele tem que conviver com as estruturas tradicionais, o Constantino comentou muito bem isso também, mas ele traz uma facilidade muito grande de conectividade. E eu preciso ter maturidade e entender para capturar isso de uma maneira ágil também, né? Ao invés de usar uma estrutura convencional, por que não usar uma estrutura mais ágil e prover uma informação mais rápida e gerar valor para a organização, né? Mas, por outro lado, eu vou jogar essa informação para uma nuvem interna, para uma nuvem externa. Como é que vai ser a questão de segurança da informação, né? Questão de cibersegurança, como é que eu vou tratar isso? A minha inteligência artificial pode ganhar um pouco mais de agilidade? Pode. Então, isso tudo só reforça aquela dúvida inicial nossa, né? Como é que eu vou organizar isso? Por onde que eu começo, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de quais são os pilares que eu acho que são importantíssimos para a gente organizar isso tudo, começar devagarinho, com os pés no chão, entender e melhor esse contexto que nós estamos vivendo. Vamos falar aqui, então, vamos recorrer ao velho conhecido tripé, né? Que é tripé das pessoas, dos processos, das tecnologias, né? Não por acaso aqui, eu coloquei essa engrenagem de pessoas num tamanho maior, porque são as pessoas que vão escolher as tecnologias, que vão desenvolver, que vão conhecer, que vão melhorar, são as pessoas que vão desenhar os processos, que vão revisar os processos, enfim. A engrenagem de pessoas é que
vai sincronizar e fazer tudo funcionar, né? Então, com relação às pessoas aqui, que eu gostaria de reforçar, a importância da gente ter um ambiente que facilite a inovação e a criatividade, né? Aqui, uma gestão de pessoas consistente também. Quem estuda, é especialista em gestão de pessoas, sabe que não é uma disciplina tão simples assim, ela precisa ser estudada e praticada, principalmente. Com relação ao conhecimento, o que eu destaco aqui, a importância do profissional que lida com a tecnologia, dele conhecer os processos, né? Então, um profissional de automação, de instrumentação, importantíssimo conhecer os processos produtivos, qual equipamento que ele vai automatizar, qual processo que ele está lidando ali. E, por outro lado, o engenheiro de processo de operação também precisa ter essa visão. Não um especialista, mas ele tem que ter uma noção de tecnologia, até para ele ter uma noção para poder compartilhar com a turma de tecnologia, estabelecer uma conexão, uma parceria ali, que vai acelerar, tratar as dores que a gente sabe que sempre tem, né? A turma de processo e operação sempre tem algo a melhorar ali, a tecnologia tem que estar a favor disso. Com relação aos processos, que eu gostaria de destacar a importância de ter um plano diretor de automação e informação, e ele precisa estar alinhado à estratégia do negócio, então a palavra-chave aqui é planejamento, né? O planejamento de alto nível, a estratégia do negócio, e você desenvolver o plano de automação, está sempre olhando para a estratégia para você priorizar quais daquelas dores vão realmente trazer o resultado alinhado ao negócio, né, que é o mais importante. Pontos importantes também em relação a processos de gestão de projetos e de rotina. Com relação a projetos, um ponto interessante, quanto mais próximo ao chão de fábrica você está naquele momento, mais as metodologias convencionais elas se adequam, você consegue definir um escopo claro. Quanto mais você sobe as inteligências artificiais, nas inovações, é importante você, talvez, adaptar uma metodologia mais ágil, onde você vai construindo em etapas e validando aquelas entregas junto aos seus clientes, né? Isso pode acelerar o desenvolvimento e você captar com mais rapidez as oportunidades. Fundamental a gestão de mudanças, né? Você desenhou, você projetou, você instalou, você fez de uma maneira correta, você tem que ter uma rotina agora para mudar. Por que mudar? Quando mudar? Fazer gestão de risco, as aprovações devidas. Esse ponto aqui eu gosto de reforçar muito, inclusive no dia a dia. Tem uma turma que gosta de me chamar lá de o senhor gestor de mudanças, né? É interessante isso aqui. E, por fim, em relação aos processos, eu destacaria o benchmark, né? Sempre vai ter alguém fazendo algo melhor do que nós e vice-versa. Então, é importante a gente conversar, trocar experiências, esse próprio webinar aqui é exemplo disso, e para a gente acelerar aí os desenvolvimentos e as evoluções tão necessárias na nossa indústria e na mineração de uma maneira geral. Finalizando aqui os pilares, esse slide é interessante, essa figura, ele está dizendo aqui que o sucesso ou os fracassos da tecnologia, pessoal, estão diretamente ligados aos processos e às pessoas, né? Então, tudo que a gente tiver de sucesso nos 20% está ligado à tecnologia, a gente pode pesquisar e a gente pode atuar em processos e pessoas que nós vamos ter a garantia de melhorar e de evoluir nas tecnologias. Evoluindo aqui agora na apresentação, falar um pouquinho dos pontos de atenção. Alguns desses pontos eu já comentei, reforçar alguns aqui. Importantíssimo, então, a gente cuidar da infraestrutura daquela obra debaixo da terra, está lá no chão de fábrica. São aqueles instrumentos, aqueles sistemas de automação, o meu data center, aquilo que vai garantir toda a informação, seja ela para controle ou para gestão do seu negócio, e também planejar o OPEX, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado em instalar, em colocar as inovações, mas e o custo para manter isso? Tá bem planejado, está bem orçado, enfim. Importantíssimo para garantir a sustentabilidade das tecnologias. A cibersegurança aqui, o Constantino comentou muito bem, eu acredito que nos próximos 3 a 5 anos vai ser o desafio maior nosso. As questões aí que nós estamos vivendo da pandemia acelerou muito essa questão. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, a pessoa fez uma metáfora que eu achei bem interessante, é como se você estivesse num jogo de xadrez.
e você tem que antecipar as jogadas do seu adversário. Quanto mais jogadas você conseguir antecipar, mais seguro você vai estar. E a velocidade é muito grande. Então, para acompanhar e entender a próxima jogada, você está à frente, você vai ter que estudar muito e, enfim, é um desafio enorme isso aqui. E é aquela questão, né? O OPEX para isso é de gestão de risco, né? O retorno que ele traz é diminuir o risco, a exposição àquele risco. Seguindo aqui com os pontos de atenção, muito importante se implantar a tecnologia com um propósito, não simplesmente implantar por implantar, né? Então, o retorno de investimento é muito importante, está alinhado à estratégia, já comentei. A importância também de ter metodologias ágeis, né, para você capturar com facilidade as oportunidades. A estrutura da tecnologia precisa ser integrada e ser vista como um todo, né? Você pode começar a implantar em etapas, mas é importante ter a visão do todo, aonde você quer chegar. E muita atenção à falta de padronização e interoperabilidade, né? Constantino comentou muito na questão do OPC-UA para mineração. Esse é o nosso sonho, ter um padrão de comunicação onde todas as tecnologias conversem ali de uma maneira fácil, ágil e principalmente confiável, né? Então, é muito importante essa questão. A importância de dar o primeiro passo, não acomodar, né? Aplicar a tecnologia na dose certa, né? De acordo com a estratégia do seu negócio. Abertura e inovação, um ponto que eu também queria destacar. E muitas vezes a gente, quando fala em inovação, a gente fala em ter tolerância ao erro. Aqui eu queria ir além, né? Eu queria reconhecer aquele erro construtivo dentro de uma inovação. Muitas vezes você não reconhece, você conhece só o sucesso, mas muitas vezes houve um erro que construiu aquele sucesso, né? Então é importante também, se a gente quer dar um passo além, reconhecer esses erros construtivos dentro da inovação. Logicamente, não vamos repetir o erro, vamos aprender, mas vamos reconhecer também que ele foi importante para aquela evolução. Atualização constante, já comentei. Importantíssimo buscar as parcerias, né? Ninguém faz nada sem parceiros, enfim, ainda mais num contexto desse de evolução exponencial, sempre tem alguém sabendo mais que a gente, enfim, vamos trabalhar junto, vamos conversar, fazer parcerias aí que agreguem valor a ambas as partes. Ter o domínio tecnológico, né? Aquilo que você vai usar é importantíssimo, independente se você vai fazer uma terceirização da operação, se você vai fazer o outsourcing, né? É importante você conhecer o domínio técnico, você que vai desenhar o escopo, você que vai fazer a gestão daquele serviço, enfim. Conheça para você saber utilizar, saber evoluir e etc. E revisar periodicamente o plano diretor foi fundamental, né? Principalmente na velocidade das evoluções aí que tem acontecido. Seguindo aqui então, pessoal, com a apresentação, citar alguns exemplos que a gente tem na Samarco. Também não vou ficar preso em IoT, vou dar um panorama mais amplo. Então, nesse slide aqui, número 14, na parte superior, trago exemplos aqui de otimização de processos de pelotamento e de queima de pelotas. Constantino comentou na apresentação dele, então nós temos no pelotamento nosso análise de imagem das pelotas e uma inteligência artificial aqui, um sistema especialista controlando a alimentação e rotação dos discos. Já implantamos na usina 4. Eu trouxe também um exemplo de otimização de queima no nosso forno. O nosso forno 4 já está em funcionamento, mas eu trouxe um exemplo do forno 2. Eu queria destacar aqui o ano que foi implementado isso, foi em 2003, né? Eu quero dizer que essas questões de inteligência artificial, sistemas especialistas, são questões que já funcionam, né, e dão resultado há bastante tempo, né? Logicamente tem as evoluções, mas é importante destacar que são conceitos antigos, né, que a gente já aplica e a indústria, de uma maneira geral, também já usa, né? Temos um exemplo aqui do controle preditivo multivariável em moinho de carvão, me achei interessante trazer. Temos exemplo de robotização para análise de umidade de pellet feed, né, que eu destacaria que isso não foi resultado de eu quero instalar um sistema robotizado, não. Foi o resultado de uma avaliação ampla de soluções de medição online de umidade de ferro do pellet feed, quando naquela ocasião a solução que se adequou às nossas necessidades foi realmente a robotização desse processo. Temos também um exemplo interessante de vigilância patrimonial, onde eu tenho um analítico, um sistema de CFTV, onde você delimita uma área a ser monitorada, qualquer tentativa de intrusão naquela área,
vai aparecer um pop-up na tela do operador, possibilitando aí que o mesmo operador consiga monitorar 100, 150 câmeras de uma maneira bem produtiva. Com relação a estudos de IIoT, eu destacaria alguns temas que a gente tem estudado, por exemplo, rastreamento de fontes radioativas. A ideia é monitorar a posição dessas fontes, monitoramento de baterias de sinalização náutica, né? Eu monitorar o nível de bateria e de forma que eu consiga fazer a manutenção preventiva antes da falha daquela sinalização. E monitoramento de variáveis importantes aí relacionadas a painéis, a ambientes e ativos, como temperatura, status de porta aberta. Um simples painel de instrumentação aberto na área pode trazer alguns problemas sérios de umidade, enfim. Importante ter esses monitoramentos, a gente tem estudos aí relacionados a isso. Para finalizar alguns exemplos, eu destaco aqui o que está em desenvolvimento atualmente, que é um sistema de bloqueio digital de fontes de energia. Aqui a proposta é a gente tornar a gaveta no CCM um ente, né, que vai me dar informações, quem que bloqueou aquilo, quem que está, criar um bloqueio digital, além do bloqueio físico, né, que é fundamental, ter um bloqueio digital também, que vai nos ajudar a fazer a gestão desse sistema e dar uma agilidade maior a esse processo. Seguindo com a otimização, estamos em andamento também a otimização do processo de flotação de minério, flotação de filtragem, né? Essa otimização ela é ampla e ela utiliza uma inteligência artificial também. Não simplesmente implantar uma inteligência artificial. Muitas vezes você requer algumas melhorias de instrumentação, etc., para você otimizar aquele processo. Aqui destaco também uma visão integrada do processo aqui das plantas de pilotização, vinculado à inteligência artificial, que é o controle avançado de processo. A gente tem um grande mapa, uma espécie de um plano diretor só voltado para controle avançado de processo, onde você faz um alinhamento da estratégia, você tem controles do processo de filtragem, de preparação, de pilotamento e forno, cada processo desse com a sua inteligência otimizando, e uma inteligência central ligada à estratégia, por exemplo, controle ambiental, gerando restrições, set points para esses outros sistemas, de forma a ter uma visão sistêmica e um controle integrado daquele processo produtivo. Finalmente, o Centro de Operações Integrada, nós estamos rodando um projeto em fase de piloto, onde a gente materializa, então, todos aqueles pilares, aquela engrenagem de pessoas, processos, tecnologia. A gente provê ali a integração daqueles processos, de forma a tornar o processo decisório ágil, né, vinculado à sala de controle. Eu coloco ali o planejamento, a inteligência de manutenção, de processo, automação e operação, tudo isso integrado com processos claros e definidos, de forma a prover aí uma série de benefícios aí, de agilidade e de visão da cadeia toda do seu processo. Para finalizar, pessoal, eu não sei, acho que eu estou no tempo ainda, mas para finalizar, da mesma forma que eu comecei com um grande painel, né, eu termino com um grande painel aqui de oportunidades, e todas essas tecnologias elas podem nos trazer, né, e que eu tenho certeza que cada um de vocês aí pode enriquecer esse painel aqui com várias outras melhorias e resultados esperados das tecnologias, mas que no fundo a gente está aqui gerando valor, né, a gente quer realmente a tecnologia, no fundo, ela nasce com as pessoas para gerar valor às pessoas, né, que são as partes interessadas aí, desde os empregados, dos acionistas, das comunidades, do município, do seu estado, do seu país, e por que não, né, do nosso planeta Terra, né, precisamos gerar valor, e a tecnologia tem que estar a serviço disso. Então, a gente acaba finalizando reconhecer que, como falar de tecnologia, não tem como falar de tecnologia sem falar de pessoas, né, a gente não chega a lugar nenhum sem as pessoas. Então, as pessoas certas precisam estar nos lugares certos para a gente promover toda essa transformação digital tão falada aí. Finalmente, então, eu aproveito para finalizar, eu queria reconhecer aqui também o brilhantismo dos profissionais de automação e instrumentação, né, especialmente os da Samarco, os quais eu tenho mais contato, né, é uma turma realmente que gera muito valor
encara aí novos desafios constantemente. Fica aqui o meu reconhecimento. Depois estarei à disposição aí para responder as perguntas. Muito obrigado aí e passo a palavra de volta para o Henrique. Obrigado aí, Renato, pela palestra. Antes de ir para a última palestra, né, do Constantino, que ele vai falar agora um pouco mais sobre exemplos mais práticos aí da mineração, só queria reforçar aí para quem está assistindo, né, para aí pode mandar as perguntas lá no chat, né, durante as palestras, não precisa de esperar terminar as palestras para mandar, não, ok? A gente está anotando aqui e aí ao final das apresentações a gente vai fazer. Joia? Constantino, passa a palavra para você então. Obrigado. Bom, vamos falar então das aplicações em mineração. Primeira aplicação, a mais importante de todas, é segurança digital. Para cada problema que nós encontramos na mineração, pode ser a fadiga do operador, pode ser o isolamento que o Renato acabou de falar, pode ser o fato de eu estar trabalhando em altura, né, ou ter risco de colisão de equipamentos. Para cada problema nós temos uma solução digital que vai mitigar esse risco. Ela pode eliminar ou pode simplesmente, né, mitigar o risco. Então, por exemplo, nós temos hoje tecnologia para rastrear o operador enquanto ele está se movendo, seja numa mina subterrânea, numa mina a céu aberto, se ele está dentro de um prédio, se ele está dentro de uma pelotização, nós podemos determinar a posição em tempo real daquela pessoa. E nós podemos ter mais. Eu posso colocar aqui um acelerômetro, também se aquela pessoa cair, nós detectamos a queda. Essa função é chamada de man down. Eu posso ter um analisador de gases, para quem trabalha em ambiente confinado ou para quem trabalha numa mina subterrânea. Vocês podem ver aqui o gráfico que está embaixo, né, o segundo desenho, vocês estão vendo aqui um operador, né, se deslocando e nós estamos acompanhando essa pessoa, né, enquanto ele se desloca pela planta. Então, sabemos que trajeto, por exemplo, os operadores estão fazendo e posso definir cerca digital. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho uma sala elétrica, alguém vai tentar entrar na sala elétrica, eu vou verificar se aquela pessoa tem um treinamento, né, para estar operando naquele ambiente, né, ou dando manutenção naquele ambiente. Bom, nós podemos fazer também redes, né, improvisadas quando a gente tem uma grande reforma. Aqui é o caso, nós tínhamos um projeto que é chamado de turnaround, onde nós tínhamos nessa usina, uma usina de cobre, nós tínhamos 2.000 pessoas trabalhando numa grande reforma e nós queríamos acompanhar cada contratista para a questão de segurança e também para a produtividade. Então, nós distribuímos 2.000 tags, colocamos uma rede que não existia, né, uma rede wireless, para que a gente pudesse ter a posição de cada pessoa. Aqui um outro exemplo, em que nós utilizamos uma rede LoRa e que depois se comunicava com a cloud. Aqui é uma planta química no Brasil. Muito bem, que tipo de relatório a gente é capaz de fornecer? Podemos saber exatamente a que hora cada pessoa chegou, como se deslocou, a que hora chegou no restaurante, mas tem coisas mais úteis que isso. Por exemplo, eu posso saber se você trabalha com uma empilhadeira, se você tem o equipamento à sua disposição. Se você trabalha com empilhadeira e aquela empilhadeira está em outra área, não está próxima ao operador, então você não está trabalhando. O que a central faz? Vai ligar para quem está retendo aquela empilhadeira e dizer que agora a empreiteira B é a que necessita daquele equipamento para trabalhar. Então, nós podemos centralizar uma série de ações que vão agilizar, né, e estabelecer uma disciplina nesse trabalho e aumentar a produtividade. Nós podemos monitorar também a fadiga de operador e podemos colorir os capacetes. Cada operador de uma empreiteira tem um capacete de uma cor diferente e, com isso, eu consigo acompanhar melhor aquilo que está acontecendo. Então, vocês estão vendo que eu estou monitorando as pessoas e estou monitorando também a localização dos equipamentos. Bom, nesse caso, eu estou utilizando uma câmera também por motivos de segurança. Então, aqui nessa usina, é uma usina siderúrgica, está especificado que todo mundo tem que usar uma bota, né, um capacete de segurança e tem que usar também um colete de segurança.
Essa pessoa está passando sem o colete. Então, ele vai ser notificado, né, que da próxima vez ele tem que utilizar o colete. E com isso nós vamos educando. É praticamente para pegar aquela cartilha de segurança que você tem na sua empresa e colocar aquela cartilha para funcionar. Então, sem esse processo de educação, o Renato falou muito bem, né? Não adianta só a tecnologia. Nós temos o elemento humano que tem que ser convencido, ele tem que aderir ao programa. Senão, nenhum programa, seja de segurança, seja do que for, vai dar certo. Nesse caso, eu estou detectando carga suspensa. Então, existe um cone debaixo daquela carga suspensa, do guincho aqui, e se alguém entrar naquela região do cone, nós também vamos alarmar. Nesse caso, eu estou utilizando câmera de vídeo, mas poderia usar também um tag de radiofrequência. Então, nesse caso, eu consigo triangular e determinar a posição daquela pessoa. Muito bem, outra coisa que está acontecendo praticamente em todas as mineradoras é o Centro Integrado de Operações. Então, esse centro vai ter pessoas, tecnologias, dados, né, para você operar a planta à distância. Muito bem, nós acabamos de fazer um projeto desse no Chile, onde nós estamos operando, então, uma planta de cobre a 65 quilômetros de distância. E essa planta está localizada numa altitude de 3.500 metros. Então, é muito melhor se você pode, né, operar numa altitude mais baixa, e isso torna também o ambiente mais inclusivo. Muitas pessoas não conseguem trabalhar nessa altitude, mas eles conseguem trabalhar perfeitamente esse operador, né, na altitude de Santiago. Outra coisa também é que nós estamos incluindo mais operadores mulheres. Para as mulheres é mais difícil o ambiente da mina, porque muitas vezes vão chegar, por exemplo, no início da semana, vão ficar 4, 5 dias, né, morando dentro da mina e só vão poder regressar para casa para ficar mais 4, 5 dias na outra semana. Então, elas ficam longe da família há muito tempo e muita gente desiste de trabalhar em mineração por causa disso. Então, isso aqui vai trazer um ambiente muito mais inclusivo, muito mais igualitário. Nós temos também aqui banheiro para cadeirantes, né? Então, nós podemos, então, trazer também pessoas com algum tipo de deficiência para esse ambiente de trabalho. Aqui nós estamos mostrando a operação centralizada das malhas de controle. Então, a partir da central, nós estamos observando como é que são as malhas de controle na planta. Aqui à direita embaixo, vocês estão vendo um gráfico. Cada retângulo aqui representa uma malha de controle. Se eu tenho um retângulo pequenininho vermelho, significa que essa malha está com problema. E a área do retângulo é proporcional à importância econômica daquela malha. Quanto maior a área, significa eu tenho que dar uma atenção mais imediata para aquela malha. Por exemplo, poderia ser uma malha que está queimando combustível no forno, né? Então, essa priorização é muito importante. Terceiro projeto fundamental, tá, para a automação hoje é a mina autônoma. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de automatizar os pátios, de automatizar, né, as drillers, de automatizar os caminhões, mas são muitos os caminhões, os equipamentos que podem trabalhar de forma automática. Eu vou dar um exemplo aqui do carregamento de trens. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma instrumentação sofisticada, vou utilizar radar, vou utilizar trenas laser para entender como que o minério está caindo do silo e se acomodando dentro do vagão. Então, se o minério estiver caindo mais rápido, significa que eu tenho uma maior fluidez daquele minério. Mas, dependendo da umidade, dependendo da constituição física, né, química do minério, na verdade, eu posso ter diferentes coeficientes de escoamento. Então, nós calculamos isso em tempo real e, a partir daí, a gente consegue fazer esse carregamento autônomo. Qual que é a vantagem? Primeiro, o trem pode carregar com uma velocidade muito maior. Número 2, nós conseguimos uma distribuição muito mais uniforme do material dentro do vagão. E terceiro, estamos colocando 2 toneladas a mais por vagão, o que representa um ganho substancial que vai pagar todo esse projeto. Então, aqui uma demonstração, um vídeo utilizado, né? Eu tirei o nome do cliente, tirei a identificação do vagão, esse tipo de coisa, mas só para mostrar como é que funciona. Estamos, então, abrindo a comporta
e agora nós estamos completando, né, o enchimento do vagão, até conseguir 110 toneladas no nosso caso. Né? Na Austrália, eles trabalham com vagões maiores, 130 toneladas. Bom, outra coisa que nós estamos fazendo é a chamada mina conectada. O que é a mina conectada? Nós vamos pegar informações dos diversos sistemas que compõem a mineração, porque a mineração, na mineração nós temos centenas de sistemas diferentes. Nós temos sistemas de manutenção, nós temos o ERP, nós temos o historiador, nós temos câmeras de vídeo, nós temos o sistema de despacho de caminhão, nós temos sistemas geológicos, né? Eu tenho um sistema para monitorar a barragem de rejeitos. Então, o que nós estamos fazendo? Coletando isso tudo, mandando para a nuvem. Rodamos Data Analytics na nuvem e logo depois nós distribuímos a informação para tablets que estão com cada pessoa na planta, ou na sua casa, se você quiser. Porque uma tendência da mineração agora é você poder trabalhar também em casa. Então, estava comentando com o Renato que na China nós estamos vendo hoje operadores de caminhão, são caminhões telecomandados, trabalhando a partir ou da torre de controle ou das suas casas. Aqui eu tenho todo tipo de informação. Por exemplo, se eu tenho uma pá e eu tenho aquele sistema canadense que é capaz de detectar se um dente dessa pá caiu no fluxo de minério, né, e a gente pode então interromper essa operação, eu consigo visualizar aqui nesse aplicativo. Aqui eu estou visualizando a temperatura dos pneus dos caminhões e também a pressão dos pneus. Então, o principal conceito é ter uma interface simples de usar. Essa interface ela tem que permitir a qualquer operador, independente do seu nível de instrução, entender uma informação que é importante para a sua função. Então, antes, o que a gente fazia? A gente criava um gráfico complicado, e depois você gastava muitas horas em treinamento em change management. Agora nós invertemos, né? É uma questão de usabilidade. Nós criamos gráficos que qualquer pessoa pode entender. E com isso nós conseguimos a adesão de todos, né, a essa inovação. Bom, existe também a possibilidade, né? Eu tenho que abandonar aqui o meu pointer. Bom, eu acho que... Hi, I'm Missy Sherrard with Accenture, and I'm here at Envision today talking Nós vamos ver agora about some of the many a emerging visualização technologies da that we're mina em helping them 3D. experiment with and scale. One of the assets we're talking about is the connected mine, which really brings Então, to nesse life caso, the eu Internet tenho of Things, brings data from the óculos edge, especial from equipment like de realidade excavators aumentada. and crushers in a Estou mine, vendo the agora todos operators os that are equipamentos operating that dentro da equipment, mina, se and deslocando. Eu posso congregating that in clicar a nos single dashboard equipamentos, that eu is tenho very informação sobre actionable eles, for the informação operators sobre o and helps them payload do increase the caminhão, productivity of the né, mine. quantos ciclos And one of the aquele caminhão latest fez, iterations né? of this Posso ver concept qual is é o actually a volume mixed do reality motorista, experience mais, that takes o all of estado this de data that's fadiga coming do from motorista, etc. Bom, eu posso também, né, utilizar inteligência artificial. Aqui, nesse caso, nós estamos otimizando um sistema de britagem e de peneiramento. E vocês estão vendo que no início eu tenho uma curva, né, uma gaussiana muito abaulada. O que significa isso? Eu tenho uma grande variabilidade, porque eu tenho microparadas. Toda vez que a carga circulante desse circuito aqui aumenta, eu tenho, né, microparadas da britagem. Então, foi colocado um sistema nebuloso para controle, né, e depois nós tivemos uma curva onde nós temos uma curva com uma redução muito grande de variabilidade. E quando isso acontece, eu consigo deslocar a média, né, no sentido do meu interesse, nesse caso, de aumentar toneladas por hora. Então, serve para controle também. Bom, logicamente, para isso eu tenho que ter sensor. Então, esse sensor aqui vai ter que ser instalado dentro do pneu. E nós temos subsistemas da Michelin, eu tenho da Symboticware, eu tenho de vários fabricantes, né? O importante é que você tenha um sensor de um desses fornecedores. Aqui é um caso interessante também de inteligência artificial para a manutenção. Isso é uma eletrólise, essa é uma eletrólise de zinco, e aqui nós temos catodos e temos anodos, né? E o que acontece? Eu posso ter curto-circuito entre catodo e anodo. E a gente só descobre isso através da detecção de ponto quente. Pode levar mais de 1 hora até que você descubra que tem um curto-circuito. Agora, a gente usando reconhecimento de padrões, usando sinais de tensão, corrente
e com isso nós calculamos também o sinal de impedância. Nós podemos reconhecer padrões, e com isso eu consigo mapear cada tipo de anormalidade na eletrólise com um padrão de comportamento. Né? Com isso eu consigo detectar os problemas assim que eles acontecem, né? E em alguns casos antes deles acontecerem. Caso de Video Analytics, nós já mencionamos, então aqui eu posso utilizar não só uma câmera dentro da luz visível, mas posso ter uma câmara térmica. Com essa câmara térmica eu vou detectar pontos quentes, né, uma correia, por exemplo, que está quente, eu posso detectar aqui nos roletes, né, que estão num belt conveyor, se eu tenho um aquecimento ali ou não. Ou eu posso também detectar, como o Renato falou, né, o diâmetro da minha pelota no disco ou no tambor de pelotização. Aqui um outro exemplo também que eu estou utilizando um robô. Esse robô é um robô de inspeção. Ele está inspecionando solda. Solda é uma coisa que requer muita especialização. É uma coisa que qualquer pessoa com pouco treinamento vai conseguir inspecionar. Então esse robô foi treinado, ele mostra no visor, ele faz o relatório dele de toda a normalidade que ele encontrou numa solda. Logicamente ele faz isso de forma muito rápida e não se cansa. Então, nós vamos estar a cada dia utilizando mais esse tipo de solução também na mineração. Tá? Não só caminhões autônomos, mas robôs também para fazer amostragem, fazer algumas tarefas que são árduas para uma pessoa, né? Ou inseguras, né? Ambiente perigoso, etc. Nós vamos colocar robô para fazer. Bom, era essa a minha mensagem. Muito obrigado. Ficamos abertos às perguntas agora. Obrigado mais uma vez aí, Constantino. Estava até comentando aqui no chat aqui com o pessoal da organização, falando, ó, o tempo dele acabou, mas eu vou deixar continuar, mas você foi certinho aí. Muito obrigado a você e ao Renato aí pelas apresentações. Bom, agora a gente inicia, né, a fase de perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui do chat, né? A primeira que fizeram, na verdade, é um esclarecimento importante. Tem muita gente perguntando se vai ficar gravado a apresentação. A apresentação ela fica gravada no canal da ABM do YouTube e no site da ABM, lá dentro também tem um link, mas que o link ele direciona para o canal do YouTube. Então, um jeito mais fácil para quem quiser acessar depois, né, a apresentação, procura no YouTube, né, o canal da ABM que vai estar lá. Em geral, demora uma semana até ela estar disponibilizada. Ok? Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui que surgiu, foi na hora da apresentação do Constantino no começo, né? Então eu suponho que tenha sido para ele essa pergunta. Com toda essa gama de tecnologia que existe, como manter a empresa atualizada? Tanto no aspecto de ferramenta e equipamento, quanto em conhecimento? Bom, em relação à estratégia, né, é importante você ter realmente o chamado plano diretor, que hoje até a gente usa um nome diferente, nós estamos usando hoje Digital Transformation Roadmap. É um nome mais moderno, né, mas é o conceito de ter uma visão estratégica de 5 anos para a empresa. E, como o Renato falou, está cada dia mais difícil, né, a gente manter uma visão de 5 anos. Em geral, com 3 anos, aquela visão precisa já ser reformulada, ok? Então, essa é a primeira coisa, quer dizer, isso tem que vir de cima para baixo, a organização tem que propiciar isso para todas as áreas. O segundo ponto é o treinamento contínuo. Então, nós precisamos de treinar as pessoas da organização para as novas tecnologias. Porque senão isso causa um desconforto muito grande. Imagine, por exemplo, que nós estamos falando aqui de internet das coisas e você fala, poxa, mas eu nunca fui treinado nisso. Ele falou lá de programar o Arduino, eu não sei nem o que é isso, eu nunca fiz isso. Mas é um treinamento que você faz em 20 horas e sai de lá muito confiante. Nós estamos vendo algumas conferências, nós temos um kit, né? Esse kit tem um computadorzinho, tem a placa de Arduino, nós temos aí uns 12 sensores, e você consegue fazer vários experimentos rapidamente, e você sai muito confiante, porque é muito fácil de programar.
Então, nós conseguimos resgatar pessoas que não têm o treinamento formal de programação para essa atividade. As pessoas vão sair de lá fazendo, né, pondo caixinha em tudo quanto é lugar, vão sair muito confiantes, né? Então, nós temos que propiciar isso internamente nas nossas organizações. Nós chamamos isso, né, de reskilling, né? E é uma necessidade para que você aceite a nova tecnologia. Ok, obrigado, Constantino. Tem uma outra pergunta aqui também no chat, e essa eu vou direcionar para o Renato. Quais são as principais demandas, né, ou principais dores de monitoramento de ativo industrial para o setor de mineração? Essa pergunta ela é interessante. Primeiro você tem que entender o que é o monitoramento de ativos, né? Da mesma forma, existem diversas tecnologias disponíveis, né? Então você corre aquele risco de instalar várias tecnologias e elas não conversarem bem. Então, da mesma forma, é importante você tratar isso no seu plano diretor, de que forma que você pretende fazer e começar por etapas, mas já tendo aquela visão do todo. Na nossa parte aqui, a gente fez até alguns estudos, né, usando até a metodologia do Lean Six Sigma. Então, teve um profissional nosso que estudou, mapeou as tecnologias disponíveis, fizemos visitas, né, fizemos alguns benchmarks, e entendemos o que é aquilo. É importante conhecer o que é. E aí você olha para a sua estratégia, para o seu plano e fala assim, o que eu preciso, né, o que eu vou fazer? E a gente tem uma área na empresa que é a área de gestão de ativos, então é uma área específica que ela está aprofundando esses estudos que nós fizemos, né, na área de automação, e ela tem um plano diretor para gestão de ativos, sabendo que o monitoramento de ativos é uma etapa importante da sua gestão do seu ativo, né? Todo o ciclo de vida daquele ativo, o monitoramento é uma das etapas, né? Então, essa visão global também desse plano geral, o que eu faço com o meu ativo, é importantíssimo. O monitoramento é uma das etapas. Aí você dá um zoom no monitoramento, tem diversas tecnologias, diversas soluções, aí a gente entra com o apoio da tecnologia, mas para a turma dos especialistas que cuidam daquele ativo. Então, só quero cuidar de um motor de grande porte, né? A estratégia, se o ativo é crítico, se não é crítico, qual que é a minha estratégia de manutenção para aquele ativo, quem determina é essa inteligência da gestão dos ativos. O monitoramento é uma ferramenta que vai ser usada por essa turma aí para otimizar, para estender aquela vida útil, enfim, para eu monitorar preventivamente a saúde daquele ativo e não, de forma que ele não prejudique o meu processo produtivo, que eu saiba o que está acontecendo com ele, evitando as surpresas indesejáveis e as paradas corretivas. Acho que é mais ou menos isso. Ok, obrigado aí, Renato. Vou pegar outra pergunta aqui do chat. O Paulo Brum, eu estou esquecendo de falar o nome das pessoas que mandaram, mas o Paulo Brum, ele mandou uma aqui que e aí, o Constantino, acho que essa está mais relacionada à sua apresentação, e foi até uma coisa que você falou muito aí nas reuniões aí que a gente fez para discutir o webinar, né? Implementação do sistema de controle remoto do Brasil estaria diretamente relacionado à difusão de tecnologias 5G? Se ele estaria relacionado? Isso, a implantação do sistema de controle remoto no Brasil estaria diretamente relacionado à difusão da tecnologia 5G? Não, o 5G está chegando, né? O 5G deve chegar agora em julho, agosto, nós vamos ter os primeiros leilões, mas o que as empresas estão fazendo primeiro, trabalhar com o 4G. Quer dizer, os mineradores estão usando o 4G principalmente para mineração autônoma, tá certo? Quem está colocando Autonomous Driller está fazendo uma rede privada, né? Antigamente a gente utilizava Wi-Fi, fazia uma cobertura de toda a região utilizando Wi-Fi, que é uma cobertura complexa por causa disso. Então, hoje, as mineradoras estão usando redes privadas 4G. E a mesma coisa está acontecendo na agricultura. Agora, para o centro de operações remotos, você não precisa disso. Você pode ter uma fibra ótica, né, ligando o site até a torre de controle.
é o que nós temos feito. Em geral, você precisa de, no mínimo, 2 fibras óticas, tem que ter uma redundância mínima. Em alguns casos, nós temos também o link satelital, para caso de termos um rompimento das 2 fibras. Então, nós temos que ter uma grande redundância de comunicação. E você tem comunicação de voz, imagem e dados. Nesse último projeto que nós fizemos, que é o do Chile, nós temos 700 câmaras na mina, e nós conseguimos ver todas essas imagens no prédio que está em Santiago. Agora, o 5G vai ter capacidade para substituir, por exemplo, a fibra ótica? Vai ter, tá? Nós estamos falando aqui de uma comunicação de 10 gigas, né? BPS. O 5G vai ter essa capacidade no futuro, tá? Mas o que nós estamos utilizando hoje é fibra. Ok, joia. Obrigado, Constantino. Tem uma outra pergunta aqui, né? E aí essa eu vou direcionar para o Renato, porque na sua apresentação, Renato, você mostrou uma engrenagem aí de pessoas, né? E essa eu acho que está um pouco relacionada a essa questão de pessoas. Essas tecnologias digitais vão demandar profissionais de outro perfil nas áreas operacionais. Na verdade é uma pergunta, né? Essas tecnologias digitais vão demandar profissionais de outro perfil nas áreas operacionais? É possível retreinar os profissionais de hoje para estes novos processos? Perfeitamente. É perfeitamente possível retreinar os profissionais, né? Eu acho que as pessoas, elas até se interessam, as pessoas gostam de aprender a tecnologia, né? E com relação ao perfil, nós estamos vivendo talvez uma etapa de transformação realmente, né? As gerações novas aí, elas já nascem com a tecnologia, né? Meus filhos aqui de 10 e 11 anos, eles fazem praticamente tudo no computador, no iPad, em celular, enfim. Um ponto interessante é que, muitas vezes, né, nos ambientes de mineração e de siderurgia, a gente não tem uma certa flexibilidade com relação aos ambientes de trabalho, né? Então, eu acho que uma questão muito importante para lidar com esse perfil novo são ambientes de trabalho mais flexíveis, né? Um ambiente menos, vamos dizer assim, um ambiente para o cara descontrair, que muitas vezes no momento de descontração, no próprio ambiente de trabalho, o cara tem os insights dele, né? Eu conheço profissionais que, às vezes, o cara para na mesa dele, fecha o olho, se chegar alguém e falar, essa pessoa está dormindo, não, o cara está tendo um insight ali fenomenal. Nós estamos preparados para isso, né? Existe um certo, talvez, sei lá, se a palavra certa é preconceito, né? Mas a gente tem que estar aberto a essas questões. O perfil novo vai exigir uma liderança nova, aberta. Pô, o cara está pensando, o cara está num momento ali de reflexão, né? Tudo na medida certa, eu acho que é o futuro mesmo. A gente vai ver uma transformação aí de perfil, de liderança, enfim. Acho que o caminho é esse, não tem volta mais não. Eu gostaria de complementar, né, o que o Renato falou. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós temos o upskilling e o reskilling. Upskilling é quando eu vou te dar um verniz, né? Você, digamos, é um operador de flotação e agora você vai operar a partir de um centro integrado de operações, né, de um IROC. Nesse caso, você precisa apenas, né, de ter um verniz. Você vai aprender a interpretar um histograma, uma série de outros relatórios que a gente faz, a interpretar os KPIs, a automatizar os relatórios que você utiliza e tudo mais. Então, agora, quando a pessoa muda de função, é o caso de um operador de caminhão, né, que agora esse caminhão é autônomo. Então, ele vai realmente aprender uma nova profissão. Então, nós chamamos de reskilling. Okay? Então, isso é importante de ser feito. Então, de início, se pensava que uma pessoa que não é um nativo digital não vai conseguir operar um sistema moderno como esse. Tá? Esse conceito está errado. Tá? É uma falácia. O mais difícil é o conhecimento de processo que você adquiriu. Então, imagine que você trabalhou vários anos na britagem, na moagem. Aquele conhecimento eu não consigo substituir ou automatizar. Esse conhecimento é valioso. Agora, te ensinar a trabalhar num ambiente que é facilitado, que vai te dar muito mais informação sobre o que você tinha antes, isso é a parte fácil. Agora, você tem que estar participando desse processo desde o início.
Então, é muito importante que a gente, ao desenvolver um projeto dessa natureza, a gente consiga com que todo mundo se sinta dono das decisões, dono daqueles KPIs que nós estamos mostrando, que eles participem não só afinal, mas durante todo o processo de projeto, né, desse Centro Integrado de Controle. Feito isso, você vai ter sucesso. Nós discutimos também com o sindicato desde o início. Não é construir tudo, depois vamos lá no sindicato mostrar para eles, né? Aí você pode ter uma resistência muito grande. Nós temos que discutir o tempo todo, para que ao chegar ao final, nós vamos ter operadores muito satisfeitos, muito valorizados, e nós vamos ter a organização, né, o management da organização também estavam, né, felizes, eufóricos, né, com o sucesso do centro, e também o sindicato elogiando, né, que nós valorizamos muito os aspectos relacionados ao trabalho. Obrigado aí pelas respostas. Aí nessa linha aí dessas mudanças aí, né? Vocês falaram das mudanças de pessoas, em relação a pessoas. Tem uma outra pergunta aqui, né? E aí eu, né, vou direcionar para o Renato, mas o Constantino, fica à vontade aí para contribuir, tá? Que eu acho que você também tem muita contribuição em relação a isso. A pandemia deu um outro impulso às tecnologias digitais. Vocês acham que isso vai facilitar a adoção de IoT pelas empresas? Olha, especificamente IoT, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu acho que a tecnologia de uma maneira mais ampla, né? Acelerou muito, né? Os próprios profissionais, né, aprenderam muito com a pandemia, né? O pessoal que tinha alguma dificuldade com as tecnologias, eles evoluíram muito. A IoT, como o Constantino bem comentou, ele tem que fazer parte de um plano maior, né? Você tem que entender a tecnologia, dominar aquela tecnologia e saber quando, como e por que utilizar, né? Como eu mostrei na minha apresentação, a IoT tornou aquela pirâmide da informação algo meio matricial, né? Eu tenho N possibilidades agora, né? Eu acho que a turma vai saber utilizar desde que conheça e tenha um plano, né, que esteja ligado àquela estratégia do negócio e gere valor. Então, respondendo de uma maneira mais clara, vai acelerar, sim, o uso de tecnologia, seja ela o IoT ou outras tecnologias que tragam valor para a empresa. Eu concordo plenamente, né? O Covid foi o maior acelerador dessa revolução digital, né? Vocês viram que as empresas que já tinham, por exemplo, venda eletrônica, venda digital, elas se deram muito bem na pandemia, elas continuaram vendendo, né? Bateram o recorde de venda. Já aquela empresa que só conseguia vender de loja aberta, essa empresa enfrentou muitas dificuldades, né? A mesma coisa tem a ver com o trabalho das empresas, das indústrias, né? E no caso da mineração, de certa forma, eu diria que o impacto não foi tão grande. E agora, foi criado um conceito interessante durante a pandemia, que é o conceito de the future of the work. Qual que é o futuro de trabalho na mineração? E o que o meu cliente disse, né, eu achei muito interessante o pensamento, é que se você não precisa tocar no minério, você não precisa estar na planta. Você pode estar no edifício central aqui em Belo Horizonte, você pode estar, né, em Nova Lima, você pode estar na sua casa. Então, você não precisa estar necessariamente lá na planta. Então, com isso, nós estamos reduzindo muito, né, o número de pessoas que precisam ir todo dia, né, para aquele ambiente de trabalho, onde a gente tem um risco maior, sim. O simples fato de você pegar o seu carro e ir para pegar uma estrada, né, e ir até uma mina ou uma planta de tratamento de minério, né, impõe um risco, ok? Então, quanto mais você puder trabalhar a partir da sua casa ou a partir do escritório, melhor. Joia, obrigado aí. Constantino, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que, né, ela poderia ser feita para você, mas aí, mais uma vez, Renato, fica à vontade para contribuir. Muitas vezes a automação é justificada para reduzir o número de empregados da empresa. Este é um motivo importante para a adoção de sistemas automatizados? Esse é um erro muito grande, né? Que as empresas pensavam assim no passado, né, que a automação servia para substituir as pessoas, e nunca foi isso, tá?
O que paga um projeto, principalmente na mineração, chama-se redução de variabilidade. Se você consegue executar qualquer processo, seja de britagem, de moagem, etc., mais próximo do ideal, o seu ganho é muito grande, é absurdo. Né? Quando a gente chega, por exemplo, fazendo otimização de malhas de controle, tem casos que nós temos, né, melhorias de 2%, mas tem casos que nós temos melhorias de 20%. Né? São aumentos muito substanciais. O que paga um projeto de mina autônoma também não é o salário do motorista que você está economizando, mas é o uso de combustível, é pneu, é estrada, né? Tudo isso somado e aumento de produtividade e aumento de vida útil do caminhão. Como a operação autônoma é uma operação mais suave, você vai ter menos manutenção. Então, o tempo de vida daquele caminhão se alonga, e é isso que paga o projeto. Então, qualquer projeto de automação na indústria mineral não se paga com redução de pessoas, ainda mais com o salário do Brasil, certo? Nossos salários, a gente calcula em dólar, né? Eles são baixos comparados, logicamente, com o que nós temos em países mais desenvolvidos. Se você está fazendo a mineração na Suécia, logicamente a mão de obra é muito mais cara. Ok? Eu queria complementar que tem a questão do conhecimento, né? Então, é um erro muito grave você achar que você vai substituir as pessoas com sistemas automatizados, né? A prova disso, as grandes mineradoras hoje, os processos têm um nível de automação muito alto, e não correu nada disso, pelo contrário, né? A gente tem aumentado, né, Renato? Por exemplo, quem que cuida de motores aqui? Às vezes não tem um cara que cuida de monitoração remota de motores. Quem que cuida da monitoração remota da instrumentação ou da monitoração remota dos ativos de automação? Não tem. Por quê? Porque essa atividade, esse processo não existe na sua empresa. Então, ao criar mais processos, ao controlar mais o que nós estamos fazendo, nós vamos necessitar de mais gente. Necessariamente. Ok, obrigado. A gente tinha mais algumas perguntas aí, mas como o tempo nós estamos em cima do tempo, né? A gente vai anotar aqui, né? E depois, né, passar para os apresentadores para eles responderem e as perguntas serem enviadas, tá? Então, só agradecer aí mais uma vez, né, a apresentação do Constantino e do Renato, agradecer a Vânia aí também por toda, né, dedicação e ajuda que ela deu para o desenvolvimento do webinar. E eu vou chamar, né, e aí eu me despeço de todos e vou chamar a Vânia para falar mais algumas palavras finais. Obrigado. Bom, eu estou muito feliz com esse webinar. Foi um desafio muito grande. Se a gente né, pensar, nós endereçamos um assunto tão complexo como a internet das coisas na mineração, né? E nós passamos pelos conceitos, pelos desafios, pelos riscos, e demos exemplos de boas práticas. E pela qualidade das apresentações e a qualidade das respostas e do debate, as perguntas boas que foram formuladas, eu vejo, né, a qualidade dos profissionais que nós selecionamos para esse webinar. Então, eu quero agradecer muito ao Renato e ao Constantino, vocês emprestaram para o nosso evento, né, uma experiência única nesse assunto que realmente são poucas pessoas que dominam tão bem quanto vocês. Em meu nome, em nome da ABM, eu quero agradecer a vocês pela dedicação, pelo tempo e pela generosidade de dividir conosco o aprendizado e a experiência de vocês. Queria agradecer ao Henrique, né, que fez uma bela moderação desse evento, agradecer aos participantes que estão conosco até essa hora, agradecer ao back-office, né, que a Tatiana, o Wagner, que estão aí até agora nos ajudando, agradecer a ABM, que nos permitiu realizar esse webinar, e queria dizer que já temos um outro webinar no Prelo. No dia 7 de julho, vamos levar
até vocês um outro webinar, um outro assunto técnico de geometalurgia. Então, já fica o convite para vocês participarem no dia 7 de julho. E espero vê-los também na BM Week, né, no ano que vem. Ainda estamos aceitando trabalhos, né? Então escrevam trabalhos para o nosso webinar e que nós estamos caprichando na organização dele, né? Queria convidar também a todos os participantes que não são sócios da BM para se associar à BM. A BM merece e nós precisamos que a BM seja cada dia mais uma associação forte, para nos ajudar no nosso próprio aprimoramento profissional, né? Bom, então, dito isso, eu mais uma vez agradeço vocês todos e queria passar, então, a palavra para o presidente executivo da BM, que é a doutora Horacídio Leal, para que eles façam, então, as palavras finais e espero revê-los, viu, Renato e Constantino e Henrique, pessoalmente em futuro breve. Tá ok? Será um prazer. Então eu me despeço de vocês e continuem todos bem nesse período turbulento que nós passamos. Até lá, então, gente. Obrigado. Minha conselheira, muito obrigado. Eu fico... A Vânia, há bastante tempo, ela falou, nós precisamos fazer um webinar sobre a IoT da mineração, precisamos fazer. E eu acho que ela tem razão. Eu acho que as pessoas escolhidas, o tour é para fazer a moderação, né? O Renato e o Constantino, com as suas belas apresentações, eu achei que foi excepcional. Eu sou metalurgista, eu era cliente da mineração durante um tempo, que eu trabalhei em usina siderúrgica, mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de ressaltar. O Renato falou, destacou naquele gráfico que ele mostrou lá da engrenagem, a importância das pessoas. E a ABM acredita nisso. É o desenvolvimento técnico, científico das pessoas. Então, isso eu acho que foi muito interessante, né? Conhecimento dos processos. Tanto o Constantino quanto o Renato falaram da importância de conhecer o processo. Realmente, você só vai conseguir fazer uma melhoria se você conhecer o processo. Então, isso aí eu acho que foi muito interessante. Buscar parcerias, aí foi o que a Vânia falou, assim, por favor, associa da ABM, porque é a grande parceira que nós temos há 77 anos de existência da ABM. Então, acho que isso aí é muito importante. Falaram dos locais de trabalho, né? Alguns anos antes de ter pandemia, nada disso aqui, eu fui no escritório de uma empresa aqui em São Paulo e cheguei lá, tudo novo, cheio de cor, cheio de novidade, tinha puff. Puff, para que tinha puff? Era para o pessoal sentar e meditar, ficar pensando nas coisas. Então, isso aí já foi um diferencial e eu acho que também o ambiente vai proporcionar isso muito, essa melhoria do ambiente, acho que melhora muito a produtividade. A minha equipe, que a Tatiana faz parte, aí o Wagner faz parte, nós já estamos desde janeiro do ano passado, antes da pandemia, nós estamos em home office, né? Eu falo que eu li um dia desse que é o Anywhere Office. Quer dizer, então, hoje de manhã eu estava fazendo uma caminhada e fiz reunião caminhando. Então, não tem local para a gente fazer. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu fiquei impressionado com essa informação do Constantino, que uma mina no Chile tem 700 câmeras controlando, né, e o controle é feito de Santiago. Essa é a tendência. Eu acho que, mas para poder saber onde vai colocar as câmeras, tem que se conhecer o processo para saber onde vai colocar as câmeras corretas. Então, eu fico... foi citado também aqui, acho que pelo Constantino, sobre o sindicato. É claro, nós temos que conviver com o sindicato, né? Eu fiz várias vezes, na empresa que eu trabalhava, eu fazia parte da comissão de negociação com o sindicato. A gente sentia que eles precisavam de informações,
Então a negociação ficava fácil, porque eu levava informações para eles que eles não tinham conhecimento, né? Então, acho que foi uma coisa, bastante coisa que eu consegui tirar aqui de vocês. Fora a parte técnica aqui, que foi excelente, eu gostei demais. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a comissão aí de mineração, de redução e mineração da BM, que a Vânia é coordenadora, a minha equipe também, aí, a Tatiana e o Wagner estão até agora. Nós tivemos 38 pessoas que começaram participando. Isso aí é um número bastante, pelo horário, eu acho que foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser. E se cuidem, por favor, respeitem a vida. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.